Sejam bem-vindos ao podcast do Riacho. Meu nome é Karina e hoje temos duas convidadas aqui muito especiais. A doutora Lívia Cerveira, né? Falei certo. Pediatra, e a Cida Chaves, tá? Que é mãe de um autista e neuropsicopedagoga. Isso. Sejam muito bem-vindas também. Obrigada por aceitarem o convite. Obrigada. Tá? E hoje falaremos sobre um tema muito importante, que é o autismo e a conscientização. E para isso, vou fazer uma pergunta para a doutora Lívia. O que é o autismo? Uma pergunta bem ampla, né? Vamos se dizer. Mas atualmente a gente não costuma usar o termo autista. A gente usa o espectro autista, que é o famoso TEA, né? Que as pessoas... transtorno do espectro autista. Por que isso foi ampliado, né? Principalmente porque é uma condição, né? Caracterizada por comprometimento, tanto na comunicação quanto na interação social da criança. Então, muitas vezes eles têm dificuldades na comunicação e na interação social. E tem padrões de comportamento, às vezes, restritivos e repetitivos. Quem não, muitas vezes já viu a criança batendo ou se esconde embaixo de alguma coisinha, né? De um móvel, sofá, que é um cantinho. Então, são movimentos restritivos, né? Que ele possui e repetitivos, muitas vezes. E uma característica que eu acho que a gente pode até comentar aqui. Quantos por cento da população tem? Infelizmente, hoje a gente gira em torno de 1 a 2% da população mundial que é comprometida com TEA. E é bastante, né? Bastante, se a gente pensar nisso, né? E tem uma prevalência masculina. Qual que é a proporção, assim, da... Não temos proporções, porque não tem estudos, no Brasil não tem estudos que comprove a proporção, mas é mais incidente no sexo masculino. Ou talvez, não quer nem dizer que é mais incidente, ainda vai ter mais estudos, porque as meninas, às vezes, são um pouquinho subestimados os diagnósticos, né? Até mesmo como ela falou dos movimentos restritivos e repetitivos, às vezes pode ser assim, um manusear das mãos. Então, às vezes, não vai ser uma coisa muito evidente, não vai ser uma coisa que vai chamar a atenção das outras pessoas, mas ela tá ali sempre o tempo inteiro mexendo alguma coisa e tal, com a mãozinha, ou então coçando em alguma coisa. É uma característica mais sutil. É uma característica mais sutil, então, às vezes, isso passa né? Desapercebido. Aí os pais, às vezes, vão prosseguindo. E, às vezes, esse comportamento mais discreto acontece em muitas meninas. E, para muitas famílias, isso não é nenhum problema. Porque... A menina é quietinha. Nossa, a menina... eu não sabia disso, né? Assim, acho que a maioria das pessoas não tem que o menino, geralmente, você quer que ele jogue bola, saia correndo, se comunique. E aí, se ele tem um outro comportamento, todo mundo foca. A menina... geralmente mais delicadinha, por isso que eu tô falando assim, fica mais quietinha e às vezes ali só quietinha, um movimentinho mais repetitivo naquilo, ou ela não quer um outro tipo de brincadeira, ou ela não quer estar junto com muita gente, mas ela é quietinha, porque ela é tímida. Atenção, quer só desenhar, tá lindo, ai que linda, minha filha gosta só de pintar, desenhar, não dá trabalho, né? E o menino, se tiver essa característica... A sociedade cobra, né? A sociedade já vê de uma forma diferente, preconceituosa até. Então, por isso, né? Mas o autismo é muito recente ainda, né? Que o estudo no Brasil, fora do país, Estados Unidos, é muito, muito mais avançado. Muito à frente. Então, ainda a gente vai ter muitas pesquisas, a gente vai descobrir muita coisa ainda, inclusive que vai ajudar vai ajudar no tratamento, mais ainda a explorar, no diagnóstico. Né? E, assim, por que esse termo espectro? Por quê? Na verdade, ele foi inserido por conta da diversidade de sintomas, né, e níveis. Que é isso que a gente já comentou aqui um pouquinho. Cada autista tem as suas características. Então, não são todas iguais, todas as crianças iguais, todos os comportamentos iguais. Cada um tem uma parte mais específica, se eu estou conseguindo explicar direito. Sim. Então, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que é autista. Ela tem a interação social bem comprometida. Ela não consegue interagir com outras crianças, mas ela tem outras coisas que é super tranquilo para ela. A alimentação é super tranquila para ela. Na escola, aprendizado vai super bem, mas ela tem dificuldade de inserir no grupo das crianças. Então, ela está sempre sozinha.
Tá 10 crianças brincando, ela tá lá do lado da mãe. Ou, se não tiver a mãe, num canto isoladinha. Então, ela tem dificuldade da interação social. Eu não sei se o Pedro tem alguma característica bem evidente. Geralmente, eles têm uma característica mais evidente. A característica do Pedro era muito sensorial, né? A questão do tato. Então, a gente começou a perceber, né? Ele tinha 1 ano na pandemia, 2020. Então, a gente começou a perceber para colocar uma roupa. Ou então, assim, como ele não falava ainda, ele se expressava de uma maneira muito agressiva. Então, o choro, quando ele, né, era negado alguma coisa, era um choro muito longo, não é uma coisa assim, uma coisa mais tipo, escandalosa não, também, é um né? choro Uma de coisa 20, que chamava atenção. 30 minutos. E não era um choro que, vem cá, então tá bom, deixa eu te mimar, né? Que às vezes a gente não quer ser muito, né, rígida com o filho. Às vezes é confundido até, às vezes, com uma birra. Sim. Né? Assim, uma pessoa que vê eu queria pegá-lo, sabe? Eu queria abraçar tudo e ele não aceitava. Então, aí eu percebi, mas o que eu faço? Então, nessa hora, ele estava numa crise, então o toque estava muito mais elevado, né? Então, ele não queria nem isso nesse momento. Só que ainda não falava e tal. Então, a questão da sensibilidade nele é muito mais elevada. Então cada indivíduo com autista tem alguns componentes, entendeu? Isso se torna único. Por isso que já estamos falando até de tratamento. O tratamento é individualizado. É individual. Porque dentro do espectro das várias possibilidades, cada indivíduo tem as suas próprias características. E é importante até, né, ressaltar isso, porque tem muita gente que não sabe, né? Tem pai e mãe que, de repente, tem um filho autista e não soube ainda identificar, né? Quais são os sintomas, né? E às vezes até tem, assim, um tratamento um pouco rígido, né? Às vezes a gente pode perder o controle, tem pais que querem acabar, né? Que isso mexe um pouco com o teu comportamento, e aí às vezes eleva a voz e tal, mas isso depois de um tempo o pai se espanta, pensa, poxa, mas não tá resolvendo. E não tá resolvendo mesmo, porque não é questão de... eu ouvi bastante, sabe? As pessoas falando assim, mas isso aí é birra, mas isso aí é falta de laço, é falta de dar umas palmadas. Então, assim, nossa, assim, eu chorava bastante, porque eu pensava, nossa, o que tá acontecendo? O que eu tenho que fazer? Eu não tô sabendo criar, né? Sabe? E a gente se sente muito culpada. Qualquer coisa que desencadeava uma crise, me sentia culpada. Então, quando a gente conseguiu, né, organizar, assim, as nossas ideias, eu e meu marido, pra gente conseguir ver, olha, vamos então para tal caminho, e saber o que ele realmente precisa, porque o transtorno é uma bagunça, né? O transtorno significa, é uma coisa desorganizada. Então, assim, tudo bem você ter uma seletividade, ou então alguma coisa, mas a gente precisa dar uma organizada nessa, ele tem que se regular. Então, quando a gente tem as terapias, elas ajudam eles a se regularem, a se organizarem. Então, aí eles conseguem ter uma vida normal, frequentar uma escola, frequentar uma igreja, estar no meio social. Então, tudo isso Eles conseguem se desenvolver. E qual que é, assim, a importância desse tratamento, do tratamento precoce do autismo? Porque você, em qual momento que você percebeu isso no seu filho? Então, foi a partir, assim, que ele fez 1 ano, já entramos na pandemia, então ficamos, né, isolados num apartamento, e eu percebi que ele estava meio que, né, sufocado, igual todos nós, mas o jeito que ele manifestava isso era com muita irritação. Era muita irritação e queria, às vezes, bater a cabeça dele na porta ou bater a porta. Esse tipo de reação que a gente não espera de uma criança de 1 ano, né? Então, a gente achava assim, opa, peraí, tem alguma coisa. E ele não tinha fala, né? E Pedro só foi falar com 2 anos e 8 meses. E a fralda saiu com quanto tempo? A fralda com 4 anos. 4 anos? O ano passado. Em abril do ano passado. Quase 1 ano que ele está... Eu acho que aqui a gente já está até falando um pouquinho, que acho que é importante para as pessoas que estão vendo, os sintomas comuns. Sim. Quais são os sintomas que a gente precisa afinar
né? Assim, prestar atenção na criança, porque não achar só que os pais não sabem educar. Ah, essa mãe não tem o controle. Não. Então, aqui a gente tá falando já de assuntos assim, a agressividade, de querer bater a cabeça, movimentos repetitivos, porque geralmente fica com a cabeça e fica lá. Sim, batendo a cabeça sempre ali, e ali não para. E ele permanece ali naquele movimento. O choro começa, mas também ele não termina. Não é rápido, como outras crianças, que é mais rápido. Então, o contato visual. Eu acho que o contato visual também é outra coisa que é muito importante. Até desde a época do aleitamento. Tem bebê que tá mamando e não está encarando a mãe. Não consegue olhar nos olhos da mãe. É a questão da afetividade, mas fica difícil, Aí né? fica difícil. O Pedro, ele tinha essa eu nunca percebi muito, assim, a questão do olhar dele. Ele até olhava e tal, mas assim, não foi essa a questão. Depois a gente começa até a reparar algumas coisas, né? Tipo, às vezes eu converso com ele e eu vejo que ele tá sempre assim, aí eu falo assim, ó, olha pra mamãe, o que eu falei, né? Então, porque às vezes ele tá muito disperso porque é muita coisa que então, passa na cabeça. A gente já falou dessa dificuldade de contato visual, dificuldade de comunicação. Então, o Pedro é um exemplo que foi começar a falar, e tem autistas que não vão usar a fala como meio de comunicação, que não vão desenvolver essa fala. Expressão facial. Eles são pobres, tem autistas pobres de expressão. Então, tá triste, tá com a mesma face. Tá feliz? Ele não tá sorrindo. Ele não tem esse sorriso largo. Porque tem bebê que com 2, 3 meses começa o sorrisinho social. Tem bebê que já não tem sorriso, porque a face é sempre única. Então, eles têm dificuldades de expressões faciais. Não é um mau comportamento, não é um mau comportamento. É uma questão neurológica. Então, assim, eles precisam mesmo ter ajuda com isso, né? Então, às vezes, por isso que às vezes tem a gente uma rede vê... de apoio, né? Sim, tem que ter, assim... não esperar dele... Ai, que estranho. Não esperar só da ele... família, né? Um obrigado. Nossa, mas ele deu um obrigado muito... E não é uma má educação, sabe? Mas é o que ele tá tentando fazer. Então, é difícil para ele tentar... E tanto é que ele não entende a expressão facial do outro. Então, do próximo, às vezes, ele não entende quando o outro tá sendo irônico. Ou então, quando o outro tá te maltratando, às vezes. Por isso que até na escola tem crianças que sofrem bullying, sofrem muitas coisas. Porque eles não percebem, às vezes, aquelas ironias básicas que adolescente tem e tal, e tal. Ele não percebe. Às vezes, ele continua ali ainda. Porque ele não sacou. Então, ele tem essa dificuldade de perceber por conta, né, dessas expressões. E não atendem a chamados. Então, assim, não é porque você tá chamando, e aí você fala... Tem muita mãe que chega no consultório falando assim, acho que é surdo. Meu filho é surdo. Eu chamo e ele não olha. Ele não ouve. Então, não é... E ele escuta. É porque ele está focado naquilo e não consegue ter a amplitude do espaço. Então, ele tá focado em desenhar. Então, ele tá ali naquele mundinho, pode estar tocando uma música e ele tá no mundinho ali, ele não sabe nem que tá tocando música, não sabe nem que alguém tá chamando, que o pai tá falando. Ali, e continua centrado no mesmo movimento que ele está ali, na mesma interação. Então, é muito comum eles não responderem chamados, né? E não quer dizer que não escutam. Eles escutam e não têm atenção pro que você tá falando, né? E, Cida, a partir do tratamento... Você viu alguma melhora, assim, dos sintomas do seu filho? Sim. É muito grande. Não sou que, na verdade, nós somos amigas. Somos amigas. Então, eu conheço o Pedro há muito tempo. Então, eu conheço o Pedro pequenininho mesmo, assim, bem pequeno, na época da pandemia. Então, a gente conhece. Hoje é outra criança. E quando a gente, às vezes, tá junto e a gente vê o Pedro correndo, a gente aqui na igreja mesmo, a gente fala assim, nossa, como é bom. Porque quantas vezes eu e ela já passamos... Fomos pra fora da igreja para deixar ele no canto dele ali, chorando. Até ele se regular, né? Até ele se retornar, né? Não, então, porque assim, se você olhar ele, assim, parece, né? Que ele tem... Nada, então, com o tratamento. Sim, né? Então era aquilo que eu tava... Que a gente fala sobre o espectro, né? Então, a questão do Pedro, muitas vezes, ela acontece, algumas desregulações, mas comigo, em outros ambientes. Mercado, estacionamento, elevador. A gente nunca sabe em que momento que ele vai ter uma crise. Às vezes eu tô no carro e ele me pede o celular. Tô dirigindo e ele tá lá atrás. Eu falo, não, agora não. Eu quero celular. Não, agora eu não. Agora eu quero celular. Aí ele
Ele entra numa crise ali que não adianta nem eu falar com ele. Só que o problema que algumas vezes aconteceu comigo é que ele já sai do cinto. Ele já tira o cinto. Ele já foi pro banco da frente. Ele já foi no meu volante. Eu tive que parar o carro, liguei pro meu marido, ele me... Sabe, tem coisas... E assim... E você não espera. Então, são coisas que às vezes se você vai ver... Ninguém tá vendo. São situações que acontecem... São pontuais. Isso, são pontuais. Às vezes, isso vai acontecer... Já aconteceu em lugares públicos, já aconteceu na igreja. Às vezes a pessoa não entende por que ele tá chorando. Porque ele queria... Ele não entendeu por que ele não pôde brincar com aquele brinquedo do menino. Ou então ele não quis emprestar, e o menino quis pegar. Então, são situações assim que parecem até meio bobas, mas para ele é difícil dele compreender, entender. Então, a gente trabalha, às vezes, que ela está falando da comunicação, a gente trabalha, às vezes, com fichas visuais até ele começar a conseguir se comunicar, né? Então, ele ouve, mas, às vezes, ele não consegue emitir, né? O Pedro não tinha um vocabulário, não tinha muito repertório, então a gente foi ajudando com as fichas. O que tu quer? Quer comer? Quer brincar? Agora, e também a rotina, né? O Pedro, o Pedro e muitos outros autistas também precisam muito de uma rotina. E quebrou a rotina, eles descompensam. E aí se é pego de surpresa, pode gerar uma crise, aí assim, é uma situação muito difícil. Você já tem que sair de casa preparada, né? Sim, porque gera um estresse. Quando entra numa crise, você às vezes está num local, está num casamento, está numa situação única. E ali você vai gerar uma crise que vai ter um desgaste, um estresse de todos que vão estar ao redor para lidar com a situação, né? Então, é numa viagem, é nas férias, é dentro de uma escola. Tudo tem que ser muito programado. Muito programado. Né? Ele já acorda falando, mãe, hoje tem futebol. Ele nem fala bom dia. Mãe, hoje tem futebol. Então, assim, ele precisa e ele gosta e ele se sente seguro. Mãe, hoje tem natação, hoje tem... E aí ele sabe. E amanhã? Amanhã tem tal coisa? E tem tal coisa? Ele precisa ir falando, porque daí ele vai também compreendendo. Então, às vezes, a questão do repetitivo também é a fala, né? Então, a gente fala, a gente vai pro shopping hoje. Tá, né? A gente vai pro shopping hoje? Vai. Daqui a pouco... 2 meses, a gente vai pro shopping, né? A gente vai comprar tal coisa no shopping. A gente vai pro shopping. Então, quando não a gente tá acostumado, mas é uma outra criança, já pensa, mas já falou que a gente vai pro shopping. Você não entendeu? Então, é uma dificuldade de compreender aquilo. Então, ele precisa repetir muitas vezes, isso é pra ele. Não é porque ele tá querendo ser chato assim com a gente. Então, a gente tem que ter essa paciência aí, né? É o joguinho de cintura. Mas manter uma rotina e você vai sentir o seu filho. Então, isso é importante. Criar essa rotina e introduzir ele e as responsabilidades que ele tem de desenvolver aquele dia. Então, você vai ter natação, a gente vai em tal lugar, você vai pra escola. Estipular ali uma rotina mesmo. Sim. Uma rotina, do acordar ao deitar. Só que assim, nem sempre dá pra seguir rotina, não. Né? Sim. Então, às vezes a gente as quebras, né? E tem assim, os parentes por perto. Mas ele não pode mexer no celular. Às vezes acontecia de alguém... Aí eu explico e falo, aí já desregula tudo, aí as pessoas não entendem. Aí na hora que vê, pensa, é verdade, não deveria dar. Mas assim, nas terapias, o Pedro também trabalha a questão de quebra de rotina. Porque ele também tem que aprender a se ajustar na sociedade, né? Também, né? Porque isso acontece, não, mas né? é isso que eu ia te perguntar agora. Porque assim, imagina ainda no ambiente público, assim, dentro da igreja, né? Onde existem muitos estímulos, né? Sim, exatamente. E assim, às vezes a pessoa encontra ele na entrada, espera ser abraçado, espera ser beijado, tem essas condutas sociais. Isso ainda é da comunidade. Querer um beijo cultura, da criança, né? Querer abraçar no bom dia. E ele tem essa dificuldade. E tem autistas que aceitam esse toque, e esse abraço, e esse beijo. E tem outros que não vão aceitar o seu beijo, o seu toque. Então, isso tem que ser tratado, por exemplo, aqui dentro da nossa igreja. Então, assim, como receber uma mãe com uma criança autista? Na verdade, quando a Cida veio para a igreja, eu que fiz o convite, eu falei assim, lá vai ser o local ideal para o Pedro.
pode trazer. Eu falei pra ela, vem pra nossa igreja, vem me visitar na minha igreja. Aí ela falou assim, mas vai ficar difícil. Eu falei, não vai ficar difícil. A nossa igreja está de portas abertas para essas crianças, para adultos com autismo, ao colher. As Por quê? famílias, né? Não é só então, a isso, criança, né? isso eu acho que é muito importante trazer a família junto para dentro do nosso lar, né? Que é a nossa igreja também. Porque a gente tem ambientes que comporta facilmente uma mãe com autista, que é pensar na sala das mães. Ele não precisa ficar sentado para assistir o culto. Ele pode ficar no chão. A gente dá as pastinhas com os desenhos, com lápis de cor, que também é outra coisa que estimula bastante eles se entreterem e aí deixar a mãe prestar um pouco de atenção ali na igreja. E a igreja, assim, ela tem uma acústica muito boa, né? Então, várias vezes eu já passei por situações que o Pedro tava no corredor e tal, alguma coisa, e graças a Deus não atrapalhou, né, a nave, nada, porque a igreja também tem uma acústica boa. Eu fui muito bem recebida aqui, o Pedro foi muito bem recebido, os diáconos também, quando viam ali na entrada alguma situação e tal, eles... Não, fica à vontade. Posso ir lá fora. Né? Sim. Pode ir lá fora. Então vamos lá fora. Vamos ficar em contato com a natureza. Já aconteceu cultos que eu e a Cida saímos da igreja com o Pedro, porque ele estava desorganizou, ele se desorganizou a gente não sabe nem do que algo desorganizou ele. Nós saímos, fomos pro estacionamento, fomos para a área de jardim da nossa igreja, deixou ele se organizar. Sim. Quando ele se organizou, ele mesmo quis retornar. Então, a gente já fez isso. No começo, era muito comum a gente ter que fazer isso. Eu ia com ela e falava pra ela, fica calma. Porque, às vezes, ela queria intervir. Chora, né? E ela chorava. Porque a gente fica preocupada, assim, com o julgamento alheio, né? Isso é normal. A gente não quer... incomodar, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que eu sei das limitações, dificuldades dele, eu também preciso ensinar, né, ele a isso era bem no começo, também. Na verdade, o Pedro nem tinha o diagnóstico, né? Quando ele começou a frequentar aqui, ele não tinha o diagnóstico. Hoje, né? Hoje a gente tá aqui, ele brinca. Né? Sim. Então é por isso que eu falo, a família, ela é muito importante. Todos os terapeutas é a base do tratamento. Falam, aqui ele tá 50 minutos, mas com vocês, ele tá o tempo inteiro. Então, assim, é muito importante a família trabalhar junto e seguir e fazer dar certo. Então, é difícil. O Pedro tem uma irmã, eu tenho, né, a Lara, de 10 anos. Que não tem espectro. Que não tem espectro. Então, assim, é difícil, às vezes, pra ela entender, tipo, você tá puxando mais o saco dele, você tá não sei o quê. Então, às vezes, eu tenho que explicar pra ela, né? Então, não é tão fácil, mas ela também entra, assim, ali, ajudando, entendendo, para poder trazer para todo mundo, assim, para trazer para ele essa evolução, né? E a vida fica mais leve. E até a igreja do Riacho, ela é convidativa para as famílias com crianças. E até o espaço das mães é um lugar bom, porque a gente pode regular o volume, né, do som que vem da nave, para ficar mais agradável, para não ficar um som muito alto, que nem lá dentro. A acústica é maravilhosa, piano, tudo e tal. Mas, para alguns, pode ser que isso não seja legal, tão agradável. Tão agradável. Então, ali é um espaço que traz muito conforto. As famílias podem se sentir acolhidas, né? Para vir à vontade para cá, né? E foi exatamente o Pedro, ele chegou na nossa igreja sem o diagnóstico. Foi. E aí depois foi feito o diagnóstico, mas eu sempre falava para ela, né, eu falava, Lívia, não assim, se preocupa com o diagnóstico, a gente vamos fazer o que é melhor para ele, né? Desde o começo, a gente sempre traçava a estratégia para ele ficar confortável. Ele não gosta da música alta, então vamos na sala das mães, a gente pede para baixar o volume que vem da nave. Muitas vezes eu e ela ia lá e regulava o som que vinha para a sala das mães, porque para ele era incômodo, né? Até uma vez, assim, tratar os sintomas, né? Sim. A gente tratava os sintomas que despertava nele irritação. Aqui faz muito frio, assim, no inverno, né? Aqui, então, aí ele tava com a questão sensorial, né, do casaco que ele tava colocando. Então, um dia a gente foi lá para fora, porque ele tava meio nervoso. E aí um diácono até, assim, achou, nossa, mas ele tá de manga curta. E aí eu falava, olha, eu não consigo. Hoje não consigo, ele não quer pôr, ele não vai pôr a blusa. Não vai colocar, não adianta. Então são coisas que, né,
a gente vê que as pessoas também ficam preocupadas, a gente daí tem que dar uma explicação assim um pouco de longe, mas graças a Deus ele já tá muito melhor. A questão da comunicação também é importante, acho que eu não sei se eu falei, mas se a criança não tem a fala bem desenvolvida ainda, dificilmente ela faz o desfraude. Muito. Então, como ele não tinha a fala bem desenvolvida, ele demorou para ter o desfraude, porque ele precisa ter essa comunicação, entender, e aí vai. Então, assim, tudo no seu tempo, e foi muito bem. Então, acho que às vezes a gente tem aquela coisa, ai meu Deus, 2 anos, tem que desfraldar. Imagina, E a sociedade cobra, né? A sociedade cobra. Como Sempre, assim? né? Já um moço grande desse escola. jeito, usando fralda. Tive que tirar de uma escola, né? Que eu Não teve um coloquei, bom porque acolhimento. não foi acolhido e tal, pela questão também da fralda. Aí eu coloquei numa outra escola que foi Isso que a escola muito bem. é obrigada, né, por lei, a manter um profissional ali para mediador, Mas né? infelizmente não é assim. As difícil escolas falar muitas isso. é difícil falar isso, mas infelizmente tem pessoas despreparadas. E tem escolas que possuem, né? Sim, possuem, Esse apoio, dão esse apoio, sim. Mas eu acho que a empatia É tudo. não É tem, tudo. precisa tanto conhecimento, tanto estudar tão a fundo assim as coisas para você poder tratar bem e acolher, né, qualquer criança autista. É só mais essa questão de empatia, de paciência, e eu acho que tudo vai se ajeitando. Ai, quanta informação bacana que vocês trouxeram aqui, né? Imagina, que bom. Né? Nosso bate-papo, né? Graças a Deus. Ai, eu agradeço muito aí pela presença de vocês, Obrigada, Obrigada, doutora feliz. Lívia, Imagina. Frida, tá? E agradeço muito a você que esteve aqui conosco até agora. Muito obrigada, viu? Deus abençoe a todos. Amém. Amém.